Fala galerinha Turbillions, tudo bem com vocês? Professor Alex aqui. Trouxe para vocês hoje um vídeo muito especial, um vídeo que eu fiz dedicado ao trader Paulo Martins da nossa academia, ele que desenvolveu o robô DNA Price. Eu vou estar mostrando para vocês, vou estar compartilhando as operações que o robô fez num período extremamente difícil, na qual a gente pode analisar o que o robô fez para se proteger ou não desse período, como que o robô toma as decisões, o que o robô pode fazer para melhorar a performance dele. E acredito que esse conteúdo vai ser muito importante para vocês também adquirirem um pouco mais de conhecimento sobre um sistema vencedor no mercado, que é um sistema de trend following. Aqui na nossa academia a gente apelidou ele de DNA Price, tá bom? Espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, tá, pessoal? Para poder ajudar a nossa academia, se inscreve, ativa o sininho e a gente vai crescer todo mundo junto, vai todo mundo ser consistente, tenho certeza disso. E muito obrigado, Paulo. Sem você não seria possível a gente ter um robô nesse nível, um robô muito bom. Acredito que esse robô vai ficar cada vez melhor conforme o aprimoramento dele. Então, tchau, segue lá o vídeo. Fala pessoal, estamos aqui na tela do meu computador. Antes de iniciar o vídeo que eu gravei do robô DNA Price operando o período histórico que eu considero um dos períodos mais difíceis, eu vou estar mostrando para vocês com mais detalhes qual período é esse, tá bom? O período é exatamente esse que vocês estão vendo aqui na tela, né? Toda essa faixa de consolidação. Esse período aqui de consolidação foi um período muito extenso, né? Ele durou aqui aproximadamente desde maio de 2018, né, começo de maio, até aproximadamente maio de 2020, né, finalzinho de maio de 2020. Então são 2 anos aproximadamente aí de um período muito difícil. O robô ele sobreviveu a esse período, ele ainda conseguiu rentabilizar 3% dentro de um período atípico, né, para o modelo operacional que a gente tem, que é o Trend Following. Né? O Trend Following ele é mais vantajoso nesses períodos de grandes movimentos, mesmo esse período aqui de queda, né? Períodos de grandes impulsos, grandes movimentos de tendência, isso é o Trend Following, são essas grandes tendências em gráficos maiores. Né? E o robô eu escolhi para estar fazendo o teste em um período muito difícil, mega difícil, né? Que é esse período aqui do euro-dólar. Esse período ele tem vários chicotes, né? O preço ele ameaça continuar a tendência para baixo, ele volta para dentro do canal, fica com bastante consolidação aqui dentro do canal, dá algumas ameaçadas, né? Só que aí acontece do volume estar bem fraco, né? Bastante abaixo ali do nível de 16, aqui pelo ADX a gente consegue ver. Então ele acaba batendo, né, nessas resistências do DNA Price, né, do canal DNA Price, e ele fica aí cortando o tempo inteiro e ameaçando fugir, voltando para dentro do canal DNA Price, né? Ele não consegue manifestar tendência. Aqui que ele estava, aqui no período, né, que ele ganhou bastante volume, ele tentou escapar, tendenciar, né, para baixo, porém essa tendência falha, o preço volta a subir, o volume volta a cair, porque o preço entra novamente numa região de consolidação. Né? Aqui por volta de 2020, né, próximo da época do coronavírus aí, né, o preço ele deu algumas esticadas bem fortes, alguns movimentos bem fortes, terminou padronizando, né, perdendo volume novamente, e aí ele escapou numa tendência aqui para cima. Né? Só que aí a gente não vai, né, analisar aí esse período daqui para frente, a gente quer ver aí o robô operando em todo esse período difícil aqui de consolidação. E eu vou estar analisando essas operações, o que pode ser feito para melhorar o robô. Também tem um outro vídeo que eu fiz as operações manualmente em todo esse período histórico aí, para a gente estar tendo um pouco mais de noção, né, como que é o nosso sisteminha DNA Price. Acredito que vocês vão gostar bastante. Eu até dou uma dica para vocês, né, principalmente para a galera da academia. Quem quiser ter sua performance analisada, suas operações analisadas, grava um vídeo operando, né, fazendo as operações no simulador, coloca no YouTube. Se eu tiver um tempinho, eu dou uma olhada aí, né, nas suas operações, eu consigo dar uma dica para você do que você pode melhorar ou não, tá bom? Do que você pode fazer para melhorar o seu sistema de tomada de decisões dentro do sisteminha Trend Following que a gente tem aí na nossa academia, que é o DNA Price, tá bom, galera? Então vamos lá, chega de enrolação e eu vou estar tentando trazer esse vídeo com o máximo possível de clareza para vocês poderem compreender, né, um pouco mais da técnica. É muito interessante, tá, galera? A gente está vendo aqui um robô em operação, a gente está vendo a nossa técnica em funcionamento e a gente está descobrindo o porquê, né? O porquê que a gente consegue ser consistente. Não tem segredo, tá bom? Então espero que vocês gostem, né? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e a gente vai crescer todo mundo junto, ser consistente
Se Deus quiser, se Deus nos permitir, se o mercado também formar tendência, porque é muito importante. Não é a gente que tira dinheiro do mercado, é o mercado que tem que ter um bom movimento e a gente pescar esse movimento, tá bom, galera? O mercado ele tem que fazer movimentos de tendências e a gente tem que saber a hora certa, né, de jogar esse anzol, de abrir essa operação e de capturar esse movimento, tá bom? Então vamos lá. A gente já consegue ver, galera, né, começando aqui antes de mais nada, né, só para dar um start na nossa visão, o que aconteceu, pessoal? Dá uma olhada aí. Né, o preço ele vinha aqui de um padrão, ele fez um padrãozinho bem interessante. Obviamente ele vinha de um movimentão aí de tendência, né? Aí ele começou, né, a fazer um movimento de queda, tá bom, galera? E a gente já vai iniciar, tá? A operação, a gente vai iniciar o robô aí aqui, nessa vela atual. Então, o robô ele já perdeu todo esse movimento de queda, tá bom? Possivelmente ele talvez conseguisse entrar, né, aqui nesse movimento, já ter algum lucro inicial, né, mas não foi o caso, a gente já começou aí rodando o gráfico, né, nesse período aí que vocês estão vendo, e a gente vai estar vendo o desfecho, o porquê que ele abriu a operação e o porquê ele não abriu a operação onde possivelmente eu teria aberto essas operações, né? E o que eu pude ver do robô é que o robô ele abriu bem menos operações do que eu abriria, cometeu pouquíssimos erros. Na verdade, eu cometeria muito mais erros que o robô, principalmente overtrading, tá, galera? De operar mais do que o comum, né? Não seguir totalmente as regras, porque eu sou humano, a gente como humano tem uma peculiaridade, né, de conseguir quebrar as regras muito mais facilmente. O maior risco, né, de estar operando e estar quebrando essas regras é o risco de você acabar alavancando demais a operação que não se deve alavancar. Eu tenho feito isso muito ultimamente, né? Na nossa saga da performance, vocês estão vendo que a minha performance esse ano a gente já bateu menos 10%, né? Já passamos até um pouco disso nos 3 meses iniciais e agora que o mercado vai começar de fato a esquentar e a gente já está saindo, né, na largada com menos 10%. Mas não tem problema, né? A maioria, né, 50% das pessoas que começam o ano tentando operar já quebraram e a gente ainda está sobrevivendo. Está muito semelhante à performance do ano passado e a gente tem tudo para seguir consistente. Então vamos analisar o robô, vamos ver o que a gente pode tirar de conhecimento, né, de aprendizado das operações do robô. Tá? Então iniciando aqui, né, vou estar dando play aí no movimento. A gente já percebe que nessa vela inicial o robô já vai ficando de fora, né? Então vamos lá, vou soltando aqui. O robô ele não está abrindo operação aqui, galera, tá bom? A gente está vendo aqui, ó, que o preço, né, o stop loss, ele está pela linha verde, tá? Então o robô ele não está com todas as funções que a gente tem, né? A capacidade de trazer o stop loss para o nível de stop gain, né, pelas linhas brancas, ele está funcionando no modo mais básico possível. Eu acredito que seja até mais interessante, né? E é isso que a gente precisa para ser consistente. Não precisa inventar muito, é muito simples. Se a gente tem um movimento de queda por baixo da linha, a gente precisa estar dentro desse movimento, tá? E o robô ele foi programado para isso, tá? Ele não tem todas as funções aí que vocês vão ver num vídeo mais para frente que eu vou colocar de eu fazendo as operações manualmente, tá? Então a gente já viu aqui que o robô abriu uma operação, tá? Pela linha azul aí do sistema, tá? Na hora que ele se aproximou da linha, né, ele abriu essa operação por antecipação e o stop loss está ali na linha azul, tá? Então eu vou passando sempre para frente, né, o mais rápido possível para a gente não perder muito tempo nesse vídeo, tá? Abriu uma próxima vela, né? Parece que ele fez um ajuste bem levemente ali, stop loss ali, ele está pela linha azul, né? E vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele abriu uma ordem agora pela linha verde por antecipação, uma ordem de queda, ele foi estopado, provavelmente eu teria feito mesmo. A gente não está tendo uma noção, tá, do horário que esse robô está abrindo as operações, mas eu sei que ele foi programado para abrir operações dentro da faixa horária de maior probabilidade, tá bom, galera? Essa é uma faixa horária aí dentro dos horários de maior liquidez do mercado. Dessa maneira a gente consegue filtrar muito das operações que têm mais chance de serem operações vencedoras ou não. Então a gente viu uma retomada, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Ó, a gente viu que ele fez uma operação, né? Foi estopado pela linha verde, ele tentou buscar a alta do movimento. Novamente ele fez uma retomada muito interessante. Aí sim o preço acabou fluindo. Eu percebo que esse robô de vez em quando ele acaba demorando um pouco para fazer o ajuste. Eu acredito que ele esteja fazendo o ajuste, né, da linha do stop móvel dentro do horário também. É bem interessante, talvez que o Paulo, né, o desenvolvedor do robô aí, ele possa adaptar, né, esse ajuste, pelo menos após uma hora, né, pelo menos depois de uma hora após a abertura. Outra coisa interessante também, eu percebo que o robô ele abriu uma operação pela linha azul, né, e o robô está se comportando, né, como se essa linha azul fosse uma linha vermelha.
Olha que interessante, quando a gente tem uma operação pela linha vermelha, aí sim, né, a linha vermelha seria essa daqui, né, o canal de 33 períodos, né, mínima e máxima. Esse é o canal DNA Price, talvez o principal aí do nosso sistema. Aqui o canal azul, um canal de longo prazo, é muito interessante que a gente tem a chance de começar, né, uma operação por ele, que nem ele começou aqui, né, o robô abriu uma operação aqui, e lá em cima, no melhor instante possível, do mesmo jeito que ele abriu uma operação com stop loss na linha verde, ele já poderia ter trazido, né, ter carregado esse stop loss inicial que estava na linha azul para a linha verde, né? Você vai ver que o robô de fato ele não está fazendo isso, né? E é muito interessante que o robô faça, tá bom? A gente sempre também tem a opção de diversificar, né? Se você começa com 2 operações, você pode sim de fato deixar uma operação na linha azul e outra você traz para a linha verde, e talvez no momento mais oportuno você acaba trazendo, né, as 2 operações ali para a linha verde também. Então vamos continuar aí, vamos continuar analisando as operações do robô. Então novamente o robô aumentou, né? Não sei se vocês viram aí, ó, ele aumentou a posição, olha lá. Quando surge uma frechinha é porque ele já aumentou, ele já fez mais uma operação. A gente já tem aí todas as operações com stop loss na linha azul. Foi estopado, tá? Esse movimento de queda, galera, o robô ele não conseguiu pegar, tá bom? Dá uma olhada aí. Ele tentou fazer uma operação na alta, aqui a linha verde inclinou para baixo, o preço talvez não tenha retraído o suficiente para ele tentar buscar uma operação de queda, tá? São movimentos muito difíceis do mercado, tá bom? A gente tem que inverter nosso viés de compra para venda, né? Então, obviamente, a gente nem consegue imaginar isso na hora, e o robô também. Talvez ele sabia disso, só que o preço não retraiu o suficiente, tá? Para ele tentar buscar essa possibilidade dessa esticada de queda. A gente está vendo aí que o ADX está bem favorável. Então vamos seguir aí as operações. A gente viu que o robô foi estopado na linha azul. Agora o preço talvez esteja caminhando aqui para a linha de desconto, né? Eu ficaria bem atento. Né? Tem que ver também se isso acontece dentro do horário, né? A gente não está conseguindo ver o horário que está se movimentando esse preço, né? A gente sabe que todas as velas são de um dia, mas a gente não sabe se está na faixa horária de maior probabilidade. Nosso objetivo é descobrir se o robô está operando corretamente ou não e o que pode ser alterado, tá? Para o nosso especialista em programação aí na academia, né? O grande Paulo, ele conseguir fazer as alterações necessárias. Agora, galera, olha lá. A gente viu que o robô ele fez uma operaçãozinha aqui pela linha verde, né? O preço buscou o desconto ali, ele foi estopado, ele fez uma retomada. Olha que interessante. Sempre que acontece uma retomada após linha, né? Após a linha ser violinada, essa probabilidade diminui, né? E agora o robô ele fez aí o ajuste de operação. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a possibilidade de trazer o nível de stop gain um pouco mais para baixo? Né? Aqui a gente já poderia ter o nível de stop gain na abertura do preço, tá? E o robô ele não faz isso, ele mantém aqui pela linha verde, agora ele ajustou o stop loss para a linha verde novamente, né? Olha isso daqui, vamos lá, deixa eu pausar aqui, ó. Pausei. Beleza, a gente tem o stop loss aqui pela linha verde e a gente tem o robô abrindo uma operação inicial com stop loss na linha azul, tá, galera? Isso daqui, tá? Não pode acontecer, tá bom? Por quê? Deixa eu voltar para vocês verem. A gente consegue ver isso daqui, galera. Se liga aí. A gente tem aqui o nosso nível a ser rompido, que no caso aqui é a linha azul. Ele precisa ser rompido por essa linha verde, essa ponta da média verde, tá bom? Essa ponta aqui é o nosso sinalizador que a gente consegue utilizar esse nível azul como stop loss. Não sei se vocês perceberam aí, mas a ponta da linha ela não rompeu logo na abertura, né? Esse nível azul, da linha azul. E o robô, ele praticamente ele abriu uma ordem com stop loss inicial dentro dessa linha azul, tá bom, galera? Isso daí não pode acontecer. Por quê? Porque aqui a gente não tem, né, o espaço suficiente para o preço praticamente ele retrair, né, bastante, né, suficiente sem estopar esse ponto. Normalmente se o preço ele tivesse aberto, né, um pouco mais para baixo, por exemplo, se ele abrisse aqui, né, vamos lá, vamos dizer que o preço abriu exatamente aqui, ó. Ele abriu um pouquinho mais para baixo, né, na altura quase aí da mínima, né, da vela anterior. Com certeza essa linha verde aqui ela estaria um pouco mais para baixo, né? Ela estaria aqui naturalmente, né? O preço traria ela mais para baixo. Essa ponta da média móvel é uma ponta móvel, né? E ela naturalmente teria rompido esse nível e aí sim seria mais interessante, né, para o robô buscar uma operação, para a gente buscar uma operação, né, na qual a gente dá a chance do preço voltar, tá bom? Retrair até aqui, a gente tem uma operação aberta, ou a gente abre essa operação, né, do jeito que vai acontecer aí, que vocês viram, e aí sim o preço voltar, né, a caminhar em tendência. Por quê? Porque
Quando a gente faz uma operação, né, quando a gente tem esse ponto operacional aqui da linha azul rompido, o que significa isso? Que o preço, né, vamos lá, o preço desceu, a gente tem a linha azul ali, vamos supor que a gente tem a linha azul aqui, ó, passando por aqui. E a gente tem bastante espaço, né, dessa maneira, já que a média verde, ela abriu, né, na próxima vela aí, rompendo esse nível da linha azul, a gente tem mais espaço para o preço retrair até aqui, dentro dos níveis de Fibonacci, e aí sim voltar a descer. Se essa linha azul, se ela estiver muito próxima, a gente não vai conseguir ter espaço suficiente para o preço retrair, né, naturalmente, né, o preço naturalmente ele se desenvolve em função, né, dos níveis de retração de Fibonacci e a gente vai ser estopado com muito mais facilidade, tá bom? Então, dá uma olhada aí para vocês verem o que aconteceu, o que o robô acabou fazendo, tá, pessoal? Aqui ele já fez o ajuste para a linha verde, e aí ele abriu uma ordem por antecipação, tá? Por antecipação é quando o robô ele já deixa uma ordem pendente, né? Ou praticamente aí ele sempre, na verdade ele não precisa da ordem pendente, tá? Ele faz essa ordem aí, ele abre essa ordem a mercado, mas ele funciona como se tivesse uma ordem pendente aqui, bem próximo da linha azul por antecipação, tá bom? Ele abriu essa ordem por antecipação, foi estopado, depois tentou uma violinada com stop loss aqui no nível da máxima dessa vela, né? Então, ele também não poderia ter aberto essa ordem aí, essa operação com stop loss na máxima, porque essa linha verde ela ainda não tinha sido rompida, tá bom? Agora, nessa situação, após essa máxima ser rompida, né, agora a gente consegue ver que a máxima ela foi rompida pela linha verde. Deixa eu traçar um nível aqui para vocês perceberem isso. Vou traçar esse nível aqui, essa é a altura da máxima, né, vou dar um zoom aqui para vocês verem. Esse é o nível da máxima, tá? E essa é a ponta da média, ela rompeu, né? A gente está vendo uma linha bem grossa aqui, infelizmente. Mas aqui sim, ele já teria rompido esse nível. E aí sim, né, talvez se o preço retraísse, a gente conseguiria fazer uma ordem com stop loss aí na altura da máxima, né? Sempre tem que acontecer primeiro o rompimento desses níveis que seriam os níveis de stop inicial ou o nível de stop gain sendo ajustado, tá? Então vamos seguir aí, foi bem difícil detalhar, né, essa operação. Agora o preço ele fez agora o robô ele fez um ajuste, tá bom? Para a linha verde ali. Novamente ele fez uma operação, tá? Pela linha azul, só que nesse caso a gente já tem a linha azul rompida. Olha que interessante, tá, galera? Vou dar uns focos aqui para vocês verem. Aqui a gente já tem a linha azul, né? A altura da linha azul rompida pela ponta da linha verde. Então, aí sim, né? Soltando o robô aí, vocês vão ver. Olha lá. Ele vai abrir uma operação, no momento que ele virou uma cruz, ele abriu uma operação, o stop loss estava aqui, praticamente, né, na linha branca, um pouquinho acima da linha azul. Acredito que ele estava utilizando a linha branca como um nível de compensação. O preço perfeitamente ele respeitou, tá bom? Na verdade o stop loss estava um pouquinho, né, inadequado, um pouquinho a mais acima da linha, né? Não dá muito para ver com muita nitidez, né? Mas aqui dá para a gente ver que ele está bem alto, tá? Aqui ele poderia ser um pouquinho mais justo, sempre com o máximo de precisão, né? A gente tem que estar ajustando o stop loss aí nessas linhas. No pior das hipóteses, a gente for violinado, em vez do preço violinar, né, a gente com o stop loss mais gordo e depois ele voltar, a gente tenta uma retomada, não tem problema, tá bom? No caso aí, esse stop loss poderia estar um pouco mais justo, o preço respeitou perfeitamente a linha azul, né, e aí o movimento voltou, né, a descer. Eu acredito que o robô agora ele tenha feito um ajuste, né, de aproximação, não dá para ver muito bem, tá? Ele acabou fazendo um ajuste um pouco mais tarde e aí abriu uma nova vela, né? Como sempre aí ele está demorando um pouco mais, acredito eu, para trazer, né, esse stop loss um pouco mais para baixo. Aqui ele finalizou, né? Ele encerrou a operação. Vamos ver. Ele encerrou uma das operações que ele tinha trazido o nível de stop loss aqui inicial da linha verde, tá? O stop loss que estava inicialmente pela linha verde, ele finalizou essa operação, né? Ele poderia ter finalizado até mesmo a operação da linha azul, né? Já trazendo para a linha verde, mas pelo jeito essa linha acabou defendendo, né? A linha azul acabou defendendo muito bem, ele fez uma retomada pela linha verde. Aqui ele está continuando com os stop loss pela linha verde e está trazendo, né, ele está diversificando as operações, uma com stop loss na linha azul e a outra ele está trazendo o stop loss pela linha verde. Muito interessante. O robô está praticamente, né, do jeito que era para ser, com exceção, né, essas operações pela linha azul que ele poderia diversificar. Ele está muito bem, está perfeito pela linha azul, mas ele já poderia diversificar um pouco melhor aí nessas operações. Ali eu acho que ele tem duas operações ou duas ou três abertas pela linha azul, ele já poderia trazer para a linha verde, tá? Isso sem considerar os níveis de stop gain, né? Olha lá,
Ele está ajustando, rastreando o movimento de tendência por baixo da linha verde e ele mantém o stop loss na linha azul, tá? Então vamos passar um pouco mais para frente. Aqui ele estopou pela linha verde. Ele está tentando pegar uma operação de alta, né? Olha só, o preço passou para cima, a linha verde inclinou, ele está tentando buscar uma operação de alta, tá? Nesse movimento a gente viu aí que a linha azul defendeu, ele aumentou a posição pela linha azul, né? Ele viu o preço respeitando, né? A linha azul, ele conseguiu aumentar essa posição aí. Eu vi que ele está fazendo um ajuste, não está fazendo um ajuste de todas as operações, né? Eu estou vendo os stop loss ali bem separados. Ele fez aqui uma retomada, uma operação pela linha verde novamente, né? E olha só, né? A linha azul continua defendendo muito bem, né? Por enquanto valeu a pena deixar, né, as operações pela linha azul, mas olha só, se ele tivesse saído aqui, certo? Ele saiu, né, pela linha azul aqui, né? Se ele tivesse saído por todas as operações da linha azul pela linha verde, ele poderia ter feito uma retomada aqui agora, né? Depois que nem ele fez aqui uma outra operação, ele aumentou a posição aqui, né, pela linha azul depois que ele voltou a se aproximar novamente, né? Talvez ele tivesse tido um pequeno lucro aqui e tivesse feito uma retomada da linha azul ali. É sempre muito mais interessante, né, a gente trabalhar aí de uma maneira que a gente consegue fazer um lucrinho, né, seguir o sistema. Depois, se o mercado der chance da gente entrar novamente, a gente entra novamente nessa operação, faz uma retomada, né, pega todo aquele desconto e segue, tá bom? Para vocês verem, né, agora ele vai estopar, né, a linha azul. O preço até abriu do jeito que seria bem ideal, né, sem pavio inferior, né, depois ele voltou a descer, olha lá, e o robô ficou de fora. Com certeza isso aconteceu fora de hora, tá? Bem inteligente esse robô, porque se ele faz essa operação, né, daria a impressão de que funcionaria muito bem, mas tem tudo para falhar, tá bom, galera? Normalmente, quando acontece fora de hora, não tem o que fazer. Ele deu uma respeitada aqui, o robô ficou bem de fora novamente, com certeza ele deve ter enxergado aí um paviozão contra. Eu não sei se o Paulo conseguiu configurar para evitar, né, esses grandes pavios, né, que vem contra aí uma posição do sistema. Agora aqui novamente, ó, a gente vê uma linha inclinada, o preço abrindo sem pavio. Eu teria aberto essa operação, tá? Teria levado um stop, teria tentado insistir, né, na retomada. Aqui eu tentaria novamente, né? Se eu tivesse acertado a operação aqui na retomada, estaria posicionado. Estaria tentando pegar a operação pela linha azul, que é uma extremidade, né? Não pela linha verde, mas sempre pela extremidade, talvez é mais interessante. Por que que eu acho mais interessante, tá, galera? Já vou explicar isso daqui para vocês, né? Vamos dizer que a gente tem aqui um grande movimento, certo? Movimento de impulso de alta. Se a gente traçar o Fibonacci, a gente vai ver que os níveis mais interessantes de Fibonacci, talvez 38, não estejam aqui, ó, nessas linhas brancas. Na linha verde, talvez, tem um nível aí de, sei lá, 23, né? Mas talvez o nível de 23, um pouco mais de retração, seja mais interessante da gente trabalhar. Então, sempre que a gente tem aqui uma extremidade das linhas, tá? Extremidade, o ponto mais distante, né? Vamos dizer assim, né? Que ele retrai aqui o máximo possível, né, do que a gente tem ali dentro do sistema, depois volte a subir. Eu preferiria então operar pela extremidade das linhas, tá bom, galera? Dando um pouco mais de espaço para o preço retrair, né, que nem nesse caso aqui, abrir uma operação pela linha azul. Né? E aqui talvez eu tentaria, né, fazer uma operação pela linha vermelha, mas eu já percebi, né, que esse movimento vem falhando, que tem um pivôzinho já, né, sendo formado. Vamos encarar isso aqui, um movimento de puxada de alta como pivô, né? E o robô ele ficou de fora muito bem, tá bom, dessa situação. Eu acredito que não só um motivo de horário, mas também tem um motivo aqui do volume está caindo, então aí o robô ele não está tentando forçar esse movimento de queda, né? Eu consigo olhar, né, no meu olhar, eu consigo ver que esse movimento, esse miolo, né, a gente está vendo que o canal vermelho está querendo cruzar com o canal azul, eles estão praticamente ficando paralelos, né, ou querendo se cruzar. A gente tem todo esse meio aqui. É a característica de uma consolidação, de um período na qual o preço vai consolidar, tá? E o volume em queda e tudo mais. Então dá para ver, tá? A gente olhando aqui, né, sem ser o robô, a gente também consegue ver que é um período muito ruim de encaixar operações, apesar da gente ter a possibilidade, né, de buscar o máximo de descontos dessas linhas. E vamos ver o que o robô vai continuar fazendo, tá, galera? Olha lá, uma extremidade interessante de trabalhar. E aqui também, tá? A gente tem uma outra extremidade aqui, ó, essa linha azul. Eu teria tentado sim, né, abrir uma operação, até porque eu estaria a favor da força vendedora. E o robô fez muito bem em ficar de fora, acredito eu, tá? Porque tem tudo para falhar. Às vezes você tem a impressão de que a operação teria funcionado aqui, mas aí você está percebendo que de repente o preço pode voltar com tudo. E não adianta nada você ficar
de se você entrar no movimento que ele não vá continuar. Isso aqui seria uma retomada pela linha azul muito difícil, o robô não fez, certamente porque ele está vendo o volume em queda ou talvez o horário não tenha sido um horário adequado, tá? Melhor para o robô, tá? Porque se o preço, né, fecha pivoteado, depois a gente tem a chance aí do preço voltar, tá bom? Mesmo que aconteça, mesmo que a gente perca o movimento, galera, não tem problema isso, tá bom? Vamos supor que o preço fecha aí nesse quadro. A gente tem a possibilidade de esperar o preço retrair até o canal, ou quem sabe até a linha azul aqui, ó, e a gente tentar uma operação, né? Não tem por que a gente entrar em pânico, porque é até melhor, porque depois que a gente tem o preço pivoteando, né? O movimento pivoteando, mostrando que tem um impulso, a gente busca a retração desse movimento, busca um desconto e entra aí nesse movimento. Né, o ponto de desconto, né, o primeiro ponto de desconto, ele está pela linha verde ali, tá? A gente consegue ver aqui. E vamos ver o que o robô vai fazer. Vamos seguir aí, senão não vai dar tempo de a gente gravar esse vídeo. Agora o preço está buscando desconto pela linha verde, talvez ele não tenha aproximado o suficiente, tá, para o robô abrir a operação. Bom, o robô está ficando de fora, talvez ele esteja esperando um toque. Pelo que eu entendi, o Paulo programou o robô para sempre o robô afundando o máximo possível, de preferência buscando o toque. Na hora que ele volta, né, reagindo a essa linha aí, o robô abre a operação. Então aqui, pelo jeito, o preço não buscou o desconto muito bem. O robô entrou agora, galera, dá uma olhada aí. Ele entrou agora, ele entrou contra um grande pavio, né? Interessante isso, porque eu acreditei até que o robô poderia não ter aberto operações aí contra o grande pavio, ou talvez, né, o robô, né, abriu uma exceção porque o preço tocou, né? Não sei se dá para ver muito bem, se o preço violinou um pouco a linha, né? A gente não tem aqui muita precisão, né? Mas dá para ver que o preço praticamente ele tocou a linha, na hora que ele voltou a descer, o robô abriu essa operação, tá? Então vamos ver aí, vamos continuar. Olha lá o preço reagindo à linha verde e voltou para estopar a linha, tá? Pelo jeito agora não tem o que fazer, fora de hora. Vamos dar uma passada aí, vamos ver se a gente consegue. Né? Olha só essa situação, né? O preço querendo subir, será que a gente conseguiria improvisar um stop loss inicial pela linha branca aqui, né? Praticamente na mínima da vela? A gente está vendo a linha verde subindo, o preço talvez querendo subir, a gente tem força vendedora um pouco mais acima, né, a compradora querendo agulhar, né, para cima, mas a gente tem volume em queda. Então, o que, que acontece? Essa tentativa de pivotear para cima o movimento tem tudo para falhar, né? Então, o robô faz muito bem de ficar de fora e a gente poderia ter cometido um erro aí de tentar entrar nessa operação. Agora sim, galera, agora sim eu acho que talvez seria um pouco mais interessante, né? Nessa outra vela. Vamos ver se eu consigo pausar aqui, né, no momento mais propício. Olha lá. Então, dá uma olhadinha aí. Aqui o preço ele está afundando, tá? Perdão, galera, a imagem fica um pouco ruim assim, mas não tem problema. Né? Dá para a gente entender o que está acontecendo. O preço, né, ele praticamente ele fez um pivôzinho de alta. Né? O que seria esse pivôzinho de alta? Né? Vou desenhar para vocês verem aí. Aqui ele fez um impulso. Então talvez aqui ele estivesse fazendo, né, uma retraída para depois seguir. Tá? Porém, o que aconteceu aqui? Ele não fez isso, ó, ele não foi exatamente onde eu acho que seria ideal, né? Ele está praticamente fazendo isso daqui, ó, eu acredito eu. Fez um pequeno pivôzinho, agora sim talvez eu acho que ele está buscando, né, foi um pequeno pivô, né? Foi um pequeno pivôzinho, né? Até porque a gente tem aparentemente o fundo 1 e o fundo 2, ele fez o pivôzinho aqui em reação a esse fundo, tá? E agora talvez ele esteja retraindo nessa linha verde, né? Eu teria aberto essa operação, né? Mesmo contra a força vendedora superior, mesmo contra o volume, eu teria quebrado essa regra e provavelmente levado mais um stop loss, tentando pegar um movimentinho de pivôzinho, tá bom, galera? Um pivôzinho, né? Isso aqui é um pivôzinho de nada, tentando pegar isso. Então, essa é uma falha nossa como humano de tentar entrar em tudo que a gente vê, né? Que a gente acredita aí, né? Dentro do mercado. Então, vamos seguir aí, vamos ver o que aconteceu. Então, por enquanto, primeiro o preço deu uma bela de uma reaçãozinha, né? Como se fosse aquela pequena retração de Fibonacci. E agora sim ele vem reagindo, né, a linha vermelha como se fosse esse pivô maior. Então, o mercado tem muito dessa subjetividade, tá, galera? Às vezes você está olhando o pivô pequeno, às vezes está contra um pivô maior, do prazo maior. Então, isso é muito comum, né? Aqui, no caso, o pivôzinho pequeno ele está vencendo, ele está empurrando, né? O preço ele retrai um pouquinho, né? A gente consegue ver o comportamento da vela e o preço continua a subir. Porém, olha essa barreira vermelha que tem aí, né, galera? Esse DNA aqui uma grande resistência aí caindo por cima do preço. A natureza, tá, galera, do movimento aí é isso daqui, ó. O preço, né, ele tem essa barreira vermelha aí, ó. Vamos lá, vamos exemplificar ela aqui. E o preço ele fica aí, ó.
oscilando, né, querendo triangular até romper, né, essa barreira aí e querer virar alguma coisa, né. Então, olha lá. Aqui o robô, né, pelo jeito aí, ele preferiu não abrir essa operação, né, ele está vendo o volume bem desfavorável. Acredito que o Paulo tenha programado o robô para ficar de fora desse volume, né, com o volume bem ruim, porque tem tudo para falhar, galera. Acho que é isso que salva, que fez o robô aí conseguir vencer esse período de pura consolidação. E olha lá, né, se a gente tivesse entrado por aqui, então praticamente não teria tido lucro, porque a gente estaria sendo estopado, né, com um pequeno lucrinho aqui de nada, nem valeria a pena, né, abrir a operação pela linha vermelha. Perceba que o volume em queda, né, ele prejudica toda a chance do movimento de tendência acontecer, tá? Então vamos pular mais um pouco, tá? Vamos tentar ver aí os períodos que o robô abriu a operação, dando preferência sempre para o robô, né? Eu já teria aberto a operação aqui, teria levado stop, teria tentado alavancar, né? O robô não perdeu nada e eu já teria, sei lá, acumulado 1% de prejuízo. Não é muito comum, galera, a gente, né, levar 1% de prejuízo. Para a gente levar 1% de prejuízo, a gente tem que ter muitas perdas, tá? Normalmente uma semana inteira de operações, se a gente fizer tudo certinho, seguir a gestão, né, os volumes recomendados e der tudo errado, a gente vai ter um prejuízo de 1%, tá? De 1 a 2%, né? Fechar o mês, se o mês der tudo errado, a gente vai ter um prejuízo de 3 a 4%, né? No pior das hipóteses, 5%. E no mês seguinte, talvez a gente se recupere um pouco. Se der tudo errado novamente, a gente acumula um prejuízo de 9%. O objetivo é se manter vivo até o período bom acontecer e a gente conseguir recuperar tudo. E você vai ver que na hora que recupera, se recupera, que é uma beleza, galera. O capital ele flui, né, com tudo aí para cima e a gente consegue sim, né, se manter consistente. Então a gente está vendo aqui onde seria uma possibilidade para mim. O robô ficou de fora, com certeza é por conta desse volume, né? Que aqui eu teria sido violinado e tentado uma retomada. Então, vamos ver, né, galera? O robô está ficando de fora muito bem. Aqui o preço praticamente deu uma pivoteadinha para baixo, né? Então, aqui está um nível de retração ideal, né, para esse pequeno pivô, né? O preço não tocou, né, não subiu o suficiente, mas eu já teria aberto uma operação tentando pegar esse movimento de queda. Olha só que coisa doida, né? A gente, operador humano, vê toda inclinação de linha, já quer sair operando, né? E o robô ele tem essa capacidade de evitar, né, esse tipo esse monte de perda, né? Ele consegue evitar esse monte de perda que eu estaria levando. O robô ele já não faz isso, tá, galera? Ele já consegue ficar de fora aqui por vários dias, né? São várias velas, né? Vários dias que o robô está de fora, né? Eu já teria tentado encaixar, né, por essa linha vermelha, talvez tivesse ficado de fora, né? Porque a gente vê que o preço não tocou perfeitamente. Ultimamente estou buscando bastante toque, né, nas operações. Aqui a gente viu o seguinte, galera. Vamos lá. Pelo volume estar bastante em queda, acredito que o robô ele ficou de fora dessa possibilidade, né? Porque pelo que eu entendi, o robô ele não está programado para analisar se essa ponta da linha verde está rompendo ou não o nível da linha vermelha. O preço respeitou bem essa linha, né, e o robô não abriu a operação, então acredito que seja por conta do volume em queda, né? Eu também não teria aberto, mesmo o preço respeitando muito bem a linha. Eu esperaria, né? A ponta da média rompeu, aí sim, né, numa hipótese do preço retrair bastante, virar uma cruz invertida, praticamente o que virou aqui, eu abri uma operação, né, com o stop loss inicial pela linha vermelha e não pela linha verde. Aí sim teria, né, a possibilidade ativada, né? Se bem que se você esperar a próxima vela, né, provavelmente essa cruz invertida foi fora de hora também. Se você espera a próxima vela, agora o preço ele vem em retração, né, muito mais interessante. Por quê? Aqui a gente consegue enxergar o pivôzinho, né? Olha o pivô aqui, ó. Pivô, tá todo esse movimento de forte queda, né, em relação a essa parte superior do canal DNA Price. Então todo esse movimento aí, né, de queda, e aqui sim uma retração no nível de Fibonacci, né, talvez no nível de 23%, de 38%, tá? Não sei o nível exatamente, né? Eu sei que 50% está aqui, na metade do movimento, tá? Então, talvez aqui um nível de Fibonacci e aqui sim, talvez uma operação mais interessante, apesar do volume estar um pouquinho baixo, tá? Vamos ver, se o preço retraísse aqui um pouquinho mais a fundo, acredito que o robô teria aberto sim essa operação, né? Ele ficou de fora, então vamos passar aí adiante. Olha lá, ficou de fora e valeu a pena, porque aí o preço voltou com tudo, pavio grande. Quando ele tem um pavio grande, né, essa probabilidade da operação funcionar diminui, né? Aqui, uma possibilidade de retomada, talvez eu tivesse feito uma retomada e o robô não fez, né, essa operação de retomada. A operação de retomada é quando a gente tem essa linha verde sendo violinada,
né? Não está muito interessante, tá? Porque a gente tem aí grandes pavis contra, né? E a gente tem um volume muito baixo. E o robô está fazendo muito bem de ficar de fora, né? Olha lá, o preço ganhando força para respirar, para subir com tudo, aparentemente. Não tem como pegar esse movimento de alta, porque a gente não tem configuração, não tem linha dando suporte, né? A nossa possibilidade é o seguinte, depois que a gente tem o sinal, tá? Depois que a gente tem o sinal que a linha verde inclinou, talvez a gente conseguisse improvisar um stop loss aqui na abertura, porque a gente não trabalha com as linhas que estão por dentro do corpo da vela. Então, vai pegando aí, se você está vendo esse vídeo, você vai estar pegando todos os macetes possíveis, tá, para você operar DNA Price dentro de um período difícil. E olha lá, aqui talvez seria um ponto operacional, né, de você utilizar a linha azul como stop, mas a gente está vendo aí que ela não está sendo respeitada em nenhum período anterior, né, e o robô fez muito bem de ficar de fora. Com certeza ele está vendo esse volume em queda. Esse volume em queda ele foi aí determinante, né? Esse ADX33, essa linha verde do volume, ela foi fundamental, foi determinante para o robô, né, se manter, né, manter uma performance muito boa nesse período de 2 anos muito ruim para o nosso sistema, tá, de tomada de decisões aí. Por isso até deu uma respeitada muito boa pela linha azul. Acredito que aqui ele esteja ficando fora de hora já e não tenha mais o que fazer. Então aqui eu provavelmente já teria levado um stopzinho, tentando encaixar uma operação, quebrando as regras, né, de estar operando contra o volume em plena queda, né, abaixo do nível de 16, não sei se está dando para ver aí, se minha câmera está tampando, né, mas a gente está aí com o volume abaixo dessa linha pontilhada, a última linha pontilhada é o nível 16. Aqui o preço respeitou muito bem essa base do canal, né, mas muito difícil, né, a gente pensar em trabalhar com isso. A gente está vendo que o preço está puramente consolidado. Vou passar para frente, galera. Esse período aqui está muito ruim, não vale nem a pena, né, se a gente prestar muita atenção. A gente vai ver que se a gente for tentar operar um período de linha verde, né, um período de média verde em plena queda, é sempre muito importante, né, se você já sabe que você vai quebrar a regra de operar contra o volume, é sempre muito importante que você busque o máximo de desconto possível para você ter aquele prejuízo de menos de 0,1%, menos de 1/10%, tá, galera? E não alavancar, tá? Abre lá o menor volume possível, né? Se você tem 0,03 disponível para o índice de performance, que é um índice de 3 mil dólares. Você não abre 0,03, você abre 0,01 e não fica fazendo que nem eu, não, tá? Na hora que o preço volta para o desconto, né, fica aumentando a alavancagem. Eu estou estudando a alavancagem, tá? Eu tô nesse nível ainda de estudos, né? Eu tenho muito que aprender, né? Mas não faça isso não. Abre uma operaçãozinha só. Você tem que conter seu rebaixamento, porque na hora que chegar um mercado bom, né? Eu já, que nem a minha performance agora, eu já estou bastante abalado. Na hora que chegar um mercado bom, né, devido ao meu psicológico estar abalado, vai ser difícil de eu ter coragem, né? Apesar de que eu tenho muita coragem sim, tá? De entrar nos movimentos aí, né? Que são talvez os melhores movimentos, né? Que sejam as melhores configurações, tenham as melhores probabilidades da gente encaixar bons movimentos, tá? Mas toma muito cuidado, galera. Não força a performance, não. Paciência é a virtude de qualquer trader consistente. Aqui, o que a gente está vendo? O robô, né, ele vai abrir uma operação sem a linha verde ter rompido o nível da linha vermelha. Olha lá, ele abriu com o stop loss, né, um pouco mais acima do recomendado, né? Por incrível que pareça, a operação funcionou muito bem, porque ele cortou um pouquinho a linha, tá? Mas pelo jeito ele foi estopado do mesmo jeito que o stop loss, né? Um pouco inadequado. Agora ele fez uma operação com stop loss na linha verde. Agora sim, talvez fosse uma operação um pouco mais interessante, né? Eu não consigo entender como que o robô ele abriu a operação agora com um nível de volume bem mais abaixo. Talvez o robô tenha enxergado a possibilidade desse volume se estabilizar, né? Talvez ele tenha enxergado a possibilidade, né, do canal está sendo rompido, o volume voltar a estabilizar, fazer uma base, voltar a crescer, né? O robô ele tenha tentado embarcar nesse movimento. Agora talvez seja mais interessante, né? Teria sido mais interessante dele buscar esse movimento. Olha lá. Agora sim, ó. O preço pivoteou, né? Ele deu uma nova pivoteadinha aqui. Eu enxergo sempre isso daqui, ó. Se eu estou olhando o preço, estou fazendo uma leitura de candle, o que que eu vejo? Né? Eu estou vendo isso daqui, ó. Pivoteou, pivoteou. Então, olha isso daqui, vamos traduzir esse movimento, né? Vamos lá, todo esse movimento aqui, vamos perder esse tempinho aqui comigo. Então a gente consegue traduzir o movimento de candle, né, em movimentos de linha, tá, galera? Não tem muito segredo, né? Então dá uma olhada aí. Cada flechada dessa que eu dou, ó, é um pivoteamento, tá? E aqui o preço pivoteou, agora talvez seja mais interessante. O robô estava tentando entrar nesse pivô, ó. Ele estava tentando entrar nesse pivô aqui. Na hora que o preço estava aqui,
né, que o preço se aproximou da linha vermelha, ele abriu a operação, tá? E a gente agora, eu acho que esse último pivô aqui talvez seja mais interessante dele abrir essa operação, dele quebrar essa regra, né? Aqui sim, porque aí o preço dá uma retraidinha próximo do nível de Fibonacci, não sei que nível que seria isso daqui, né? Para aí sim o preço voltar a descer e a gente ter aí, né, a linha verde fazendo a defesa aí, né? A gente conseguir executar o trend following. Então vamos dar uma olhada aí. Aqui o robô não abriu de fato, talvez ele não, o preço não tenha afundado o suficiente, né? Passado pelo gatilho para ele abrir essa operação. E agora sim a gente consegue ver a força vendedora, né, um pouco mais predominante, né? Então agora sim a gente está vendo que o preço está tentando escapar do canal com um pouco mais probabilidade, porém, né, olha só que interessante, quando isso daqui acontece, o nosso stop loss já fica um pouco mais caro, né? Onde está o nosso stop loss? Está aqui, ó. Está aqui em cima, né? De preferência, né? A linha vermelha está dando um pouco mais de compensação, a gente teria stop loss aqui na linha vermelha. Se a gente tivesse duas operações, a gente trabalharia com os 2 pontos de stop loss, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Né? Abrir a operação com ponto de stop loss longe não compensa, né, galera? Então agora a gente tem o novo ponto, o robô tem aí o novo ponto de stop loss e o preço não está voltando, né, retraindo até aquela linha verde para ele poder abrir essa operação. Se ele abre a operação muito longe, né, galera, se ele abrir essa operação aqui, ó, na abertura, o stop loss seria muito maior do que agora, né? Ele abriu o stop loss aqui, ele abriu a operação com stop loss um pouco mais próximo da linha verde. Isso daqui é característica de um desconto para uma possível configuração de queda. E vamos ver o que vai acontecer. O robô foi estopado, não tem problema, pelo menos ele tentou aí trabalhar com esse pivô, né? Ele trabalhou com a característica de um pivô um pouco maior. Lembra que eu falei para vocês? Ó, aqui a gente tinha um pivô, certo? Vou desenhar em branco aqui, vamos lá. Aqui a gente tinha um pivô. O preço ele não retraiu do jeito que a gente queria aqui, ou do jeito que o robô queria para a linha verde. Aí ele continuou o movimento de impulso, certo? Um outro pivô. Se a gente considerar tudo isso daqui um movimento de queda, a gente tem um outro pivô. E aí sim o preço buscando ali, se aproximando próximo da linha verde, né? O robô está tentando fazer isso daqui, ó, pegar essas oscilações. Pega você, por exemplo, faz um movimento de impulso. Vamos supor que o preço está fadado de ir a 1 a 100. O preço ele dá uma ignição, ele faz uma vela de ignição, vai de 1 a 3, dá uma retração de 1 a 2, de 3 a 2. Aí ele começa a fazer isso. Perceba que toda retração, né, aqui ó, é um nível de Fibonacci. Né? Aqui ele vai retrair um pouquinho antes de subir, talvez ele retraia. Né? Em relação a esse pequeno pivô, ele retraiu aqui 38%, mas em relação a esse pivô maior, ele retraiu aqui 23%. Né? E ele vai fazendo isso. Se ele tiver numa tendência de alta, né, aqui ele teria retraído, ó, aqui nesse movimento, ele retraiu 23%. Né? Aí de todo esse movimento aqui, ele retrai aqui novamente, sei lá, 38% ou 23%, né? Traçando aqui a paralela em relação à retração. E o preço vai acontecendo isso daí. Isso é um fenômeno que a gente chama aí dentro do mercado de retração Fibonacci. Né? E depois da retração Fibonacci tem um outro fenômeno que a gente não considera muito, porque a gente está executando trend following, a gente não trabalha com o alvo. Tá? O alvo a gente consegue improvisar dentro das linhas do sistema. Tá? Mas é o que? É o movimento de expansão Fibonacci, tá, galera? Quando o preço ele retrai 23%, ele tem a característica de andar normalmente 100% desse movimento que ele retraiu, né? Ou às vezes até mais, 161%, né? Um pouquinho mais além. E é assim, galera, se você fazer um desenho aleatório e medir esse desenho, você vai perceber que você fez o desenho dentro das normas aí de Fibonacci. Isso é muito comum, tá? E é uma maneira muito interessante de se estudar e desenhando também, tá? Então vamos lá. Ó, o robô está tentando fazer uma entrada pela linha verde. O preço ele veio, ele não tocou na linha vermelha, né? Seria ideal se ele tivesse tocado. Ele não se aproximou o suficiente, talvez, também, né? Talvez para a gente ter um bom desconto e buscar uma operação de queda, né? Pegar esse movimento de queda que aconteceu. O robô também não conseguiu, mas ele saiu aqui pela linha verde muito bem. Foi uma entrada legal até, né? Apesar de eu lembrar vocês aí que o volume está bem baixo. E o robô talvez ele esteja enxergando que o preço está fazendo um fundo aqui e ele está tentando pegar esse movimento de alta, tá? Aqui novamente uma possibilidade, não sei se eu teria entrado, né? Pela linha branca é sempre muito ruim de operar, né? E agora a gente tem o stop loss se distanciando novamente, né? E aqui o preço ele deu uma impulsionada, a gente ficou de fora, o robô também, né? Seria muito difícil, a melhor entrada teria sido pela linha verde. Seríamos estopado pela linha verde, talvez aí uma das operações, né, com stop loss inicial na linha verde teria sido trazido, né, para a linha vermelha e a gente conseguiria ficar dentro desse movimento aí que está acontecendo. Tá? Esse movimento, né, a impressão que dá
é que é um movimento grande, mas olha só, em relação a todo aquele movimento anterior, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Né? É um movimento pequeno, né? Querendo ou não, galera. Né? O movimento aí, ó, vamos lá, vamos dar uma medida aí, ficar mais fácil da gente entender. Né? Então, pegar aqui, ó, esse movimento. Esse movimento não é um movimento tão grande, né? Olha só, o movimento aqui foi um movimento de maior impulso, tá? Um movimento muito mais forte. Foi um movimento muito mais interessante. Esse movimento aí que está acontecendo agora, para você ter uma noção, né? Deixa eu limpar aqui. É um movimento natural, né? O preço praticamente ele fez uma bandeirada, né? Deixa eu traçar aqui as linhas para vocês verem. Ele padronizou, tá? Ele padronizou toda essa queda de volume, né? Sempre que a gente tem uma queda de volume, a gente tem uma padronização, né? O interessante é entrar, tá, galera? Sempre o mais próximo possível do final dessa padronização, né? A gente viu aí, né, que o preço ele praticamente ele deu uma pivoteada, né, em relação, né, a esse padrão. Olha que interessante. E aí ele não buscou aproximação o suficiente do canal DNA Price e o preço voltou, né, a seguir o movimento de queda aí. Tá? Então, seguindo aí, né, nossas operações, vamos adiantar, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O preço, ele não, em nenhum momento, ele tinha retraído aqui até a linha verde, até ele retrair agora, né, ele está tentando pegar a continuação desse pivô de queda para ver o que acontece. Então, vamos passar aqui. Ó, ele foi estopado, foi violinado, não conseguiu fazer a retomada, possivelmente a retomada estava fora de hora, né? Sendo violinado, né, a probabilidade de tomar uma próxima violinada é muito grande.